Na última aula, a gente resolveu a equação de Schrödinger, a parte radial do átomo de hidrogênio. E demos um exemplo de como calcular essa função radial, RNL, para o estado fundamental do átomo de hidrogênio, N igual a 1, L igual a 0. E eu deixei para vocês um exercício para fazer para o primeiro estado excitado a mesma coisa, não, o mesmo cálculo, achar a energia, achar a função radial. Espero que todos tenham feito. Hoje a gente começa essa aula dando para vocês uma fórmula para que vocês possam obter qualquer função radial do átomo de hidrogênio. Essa chamada fórmula de recorrência utiliza-se dos chamados polinômios de Laguerre. Então vamos lá. Se a gente escrever função v de ρ, que aparece na nossa equação radial, tá? Como Ln menos L menos 1, 2L mais 1 de 2ρ, onde essa função que aparece aqui, que é em função do ρ, que está associado com o raio do átomo, é o chamado polinômio associado de Laguerre, e é definido da seguinte forma: L subíndice Q menos P, índice P, igual a menos 1 elevado a P, a pésima derivada com relação ao argumento de LQ do argumento. Aqui eu estou chamando de x, só substituir por 2ρ. E ainda, essa função LQ de x é definida como uma exponencial em x, a qésima derivada com relação a x, que é o argumento, da exponencial menos x vezes x elevado a q. Isso aqui é chamado qésimo polinômio de Laguerre. Bom, fora de todas as complicações de índices e as funções que aparecem aqui, observe que, de fato, esse polinômio que está aqui é um polinômio de grau n menos L menos 1, que é o grau máximo do polinômio que a gente está interessado, que é a solução para o átomo de hidrogênio que a gente viu na aula passada. Por que isso? Bom, aqui eu tenho Q derivadas desse produto de duas funções. E se tratando de um produto de duas funções, quando eu tomar Q derivadas desse produto, vocês podem perceber que sempre vai ter o quê? Uma exponencial vezes um x elevado a q. Então vai sobrar uma potência q de x, além de outras potências com grau menor do que q. E ainda sobra, depois de todas as derivadas tomadas, a função e elevado a menos x, que juntamente com essa função dá 1. Então, de fato, isso aqui é um polinômio de grau q. Né? Derivando esse polinômio de grau q p vezes, eu vou ter, então, um polinômio de grau q menos p. Quando você identifica q menos p com esse índice aqui, o grau do polinômio restante é n menos L menos 1. Então, a menos de um fator de normalização, vocês podem verificar que isso aqui leva ao polinômio correto na solução radial. Com isso em mãos, vocês podem escrever, então, as funções de onda do átomo de hidrogênio normalizadas, tá? Que são dadas através de um fator, normalização, uma exponencial, como função do raio, do número quântico principal n e do raio de Bohr, um fator r elevado a L, mais um fator constante para cada valor de n, os polinômios de Laguerre e os harmônicos esféricos que a gente viu em outra aula. Então aqui estão as funções de onda completas do átomo de hidrogênio, com toda a dependência radial e angular. Bem, uma exigência da mecânica quântica é que essas funções sejam normalizadas e ortogonais. Como a gente já garantiu que elas estão normalizadas na expressão acima, a gente impõe então a condição de ortogonalidade. O que é isso? A integral, essa integral no espaço todo, né? Ou seja, de 0 a r, em θ de 0 a π, em φ de 0 a 2π, com um elemento de volume dado em coordenadas esféricas, r² seno θ dr
dθ dφ, isso tem que ser igual a uma delta de crônica, delta n delta m, m', delta L, L'. Isso garante a ortogonalidade dessas funções. Bom, a primeira delta garante que autofunções do átomo de hidrogênio com diferentes autovalores de energia são ortogonais. E essas outras impõem que também são ortogonais as autofunções, mesmo tendo o mesmo autovalor de energia, mas diferentes valores do momento angular orbital e do número quântico magnético. Bem, eu já apresentei para vocês uma tabela contendo os harmônicos esféricos, que é a parte angular da solução. Mas antes de apresentar uma tabela com as soluções radiais que envolvem essa parte aqui da solução, vamos observar uma coisa interessante. Tá? Para L muito grande, ou seja, L muito grande significa, como a gente sabe que existe uma relação entre L e N, né? O L é no máximo N menos 1. Então, para L muito grande, N e L são próximos, porque esse 1 é irrelevante. Então, isso daqui é um polinômio de grau zero, ou seja, não é um polinômio, acaba sendo um fator constante em R. Então, predomina esse termo R elevado a L para quando o R é pequeno. Porque se o R é pequeno, é exponencial aproximadamente 1, e o que sobra é o R elevado a L. Então, na prática, a parte radial RNL vai ser aproximadamente um R elevado a L quando o R é pequeno e L grande. Bom, em termos práticos, isso significa que quanto maior o L para um R pequeno, a probabilidade de encontrar o elétron próximo ao núcleo, nesse caso o próton, é menor. Veja que diferente do átomo de Bohr, em que as órbitas eram fixas, quer dizer, você encontraria o elétron a uma determinada distância do próton no átomo de hidrogênio, aqui você tem uma probabilidade de encontrar um elétron a uma certa distância. E o que eu estou dizendo é que para L grande e R pequeno, é necessário você se afastar do próton para ter uma probabilidade apreciável de encontrar o elétron. Aqui estão apresentadas algumas dessas funções radiais para os 3 primeiros níveis de energia do átomo de hidrogênio. Nível fundamental, N igual a 1, primeiro nível excitado e o segundo nível excitado, para os diferentes valores de L. Se vocês olharem para essas funções, veja que coisa. A função do estado fundamental, quando o R vai para zero, ou seja, quando eu estou no próton, essa função não é zero. Ela é uma constante que é 2 sobre raiz de A ao cubo. A mesma coisa aqui, se R vai para zero, a exponencial é sempre 1, né? Sobra de novo um fator constante. Já aqui não, para R indo para zero, a própria função R21 vai a zero. Tá? Aqui de novo sobra uma constante, aqui vai a zero e aqui vai a zero mais rapidamente. Então percebam que sempre vai ter funções radiais, essas que estão associadas com L igual a zero, em que essas funções não são nulas na origem. Aí você pode pensar, bom, então a probabilidade de encontrar um elétron e R igual a zero ela é finita. Né? Ou seja, eu posso encontrar o elétron em cima do próton, mas isso não é bem verdade, a gente já vai explicar por quê. Bom, isso que eu acabei de falar está explicitado nessa figura. Aqui no lado direito você tem a função de onda do estado fundamental módulo ao quadrado, que a gente interpreta como a densidade de probabilidade do estado fundamental de encontrar o elétron no espaço. Em particular, a gente vê que ela tem um máximo aqui na origem, né? E, portanto, a densidade de probabilidade é máxima em R igual a zero, caindo exponencialmente. Já próximo de 3 a 0, essa densidade de probabilidade é muito pequena. Aqui a gente vê uma distribuição no espaço, uma distribuição envolvendo os ângulos θ e φ. Claro, não tem um desenho tridimensional, mas se eu imaginar o eixo Y entrando no quadro, essa figura é completamente simétrica, esfericamente simétrica, porque eu estou falando do estado fundamental. E é claro, ela dá uma ideia da densidade de probabilidade radial, porque o fator envolvendo
o ângulo é uma constante. Afinal, eu tenho L e M igual a zero, ou seja, momento angular igual a zero para esse estado. Mas a questão que a gente quer responder é, isso implica que a probabilidade de encontrar o elétron no próton é maior, é máxima? Não, a gente vai ver que não é isso. Porque afinal a densidade de probabilidade não é toda a resposta nesse caso tridimensional. Vejamos por quê. Bem, de acordo com a nossa definição de densidade de probabilidade, a gente só precisa tomar o módulo ao quadrado da função de onda em algum estado. Tá? No entanto, o que é a probabilidade de encontrar um elétron numa região do espaço em torno do núcleo? Vamos supor essa região está entre um raio R e um raio R mais dr no espaço, quer dizer, apontando em alguma direção. Com isso eu quero encontrar o elétron entre um raio R e R mais dr, certo? Como é que eu calcularia essa probabilidade? Essa probabilidade seria dada pela seguinte expressão. É o módulo πnlm ao quadrado da função de onda vezes um elemento de volume dv, que no nosso caso é r quadrado, dr vezes seno de θ, dθ vezes dφ. É isso que define essa probabilidade. E ela pode ser separada em duas partes. Uma dizendo qual é a direção, ou seja, a parte que depende dos ângulos θ e φ, e a outra dizendo qual é a distância do núcleo. Então eu vou escrever isso como uma probabilidade R vezes uma probabilidade, vamos chamar aqui θφ. Em outras palavras, o PR, essa probabilidade de encontrar o elétron a uma certa distância do núcleo, é dada pelo módulo ao quadrado da função de onda radial vezes r quadrado dr. Veja aqui o r quadrado. Tá? Então, o que quer dizer? Se a minha densidade de probabilidade radial não depende de r, né, por exemplo, quando r vai a zero, eu tenho que lembrar que aqui tem um fator r também. Então, se ela é uma constante para r igual a zero, ela não vai ser diferente de zero por causa desse fator r ao quadrado. Ou seja, quando r vai para zero, a probabilidade vai para zero, embora a densidade de probabilidade radial não seja nula. E a outra probabilidade me dá simplesmente a direção, quer dizer, qual é a probabilidade de eu encontrar o elétron numa determinada direção no espaço. E a probabilidade de encontrar o elétron em alguma posição no espaço é simplesmente o produto dessas duas probabilidades. E se ao invés de querer uma probabilidade no intervalo entre R e R mais dr, eu quiser uma região finita, né, basta integrar nessa região finita. Aqui são apresentados alguns gráficos para essas probabilidades, né, em algumas situações diferentes, para os níveis de energia fundamental, primeiro excitado, segundo excitado, até o terceiro estado excitado. Então, essa curva em azul, na primeira figura, é o nível fundamental, chamado 1S. Eu já vou falar sobre essa notação espectroscópica. Então, embora a densidade de probabilidade radial ela seja máxima em R igual a zero, aquele fator R2 em P de R vai implicar que ela é zero na origem. Tá? Mas ela não é zero muito próximo da origem, muito próximo do próton. Então, aquela ideia de órbita no átomo de Bohr realmente é substituída aqui por uma distribuição do elétron, né, em torno do núcleo, em qualquer posição, mesmo muito próximo do núcleo, muito próximo do próton no átomo de hidrogênio. Esses gráficos estão escritos em termos de um átomo tipo hidrogênio, ou seja, que eu posso ter mais prótons no núcleo, que é determinado pelo número atômico Z, mas aqui a gente faz Z igual a 1, falando do átomo de hidrogênio. Então, aqui na posição horizontal você tem o raio sobre A0, que é o raio de Bohr, e aqui é A0 vezes a densidade de probabilidade. O A0 é só um fator numérico, não se preocupe com ele. E vocês podem ver que o máximo dessa função, dessa probabilidade, está em torno do raio de Bohr. Aqui a gente tem os outros estados excitados, estado nível n igual a 2,
de novo para L igual a zero. O S aqui significa L igual a zero. Tá? Essa curva tracejada. Se vocês observarem naquela tabela das funções radiais, vocês vão ver que para cada valor de n, você tem n-1 zeros da função, que são os pontos em que essas funções se anulam, como vocês podem ver aqui. A cada valor de n tem n-1 zeros. Tá? Aqui de novo, 3S é o segundo estado excitado com L igual a zero, 4S é o terceiro estado excitado com L igual a zero. E as curvas de baixo têm os estados P e D. P é a letra que designa L igual a 1. Então, para o primeiro estado excitado, N igual a 2, além do 2S, eu tenho 2P. Né? O primeiro estado que é o estado fundamental, só tem o 1S. Né? O 2 tem 2, tem o S e tem o P. O 3 tem o S, tem o P e tem na curva de baixo o D também. E o 4 tem S, P, D e tem o F, que está representado na última figura. Então, essas letras S, P, D, F, na linguagem espectroscópica, significam simplesmente isso aqui. S é para L igual a zero, P, L igual a 1, D, L igual a 2, F, L igual a 3, e assim por diante. G, L igual a 4, papapá, você pode usar todas as letras do alfabeto. Essas letras, as primeiras, a origem é simplesmente o nome que se dava às linhas espectrais que você observava na época, como origem do nome em inglês. O S é para sharp, que a gente pode traduzir como estreita ou fina. O P é de principal. D de diffuse, difuso. O F é de fundamental. Mas são só letras, né? Ficou historicamente essas letras, SPDF, e as demais são as letras na sequência do alfabeto. G, H, I, J, K e por aí vai. Tá? É a nomenclatura que se usa espectroscopicamente. Então, toda vez que vocês ouvirem falar uma onda S, você sabe que tem a ver com momento orbital, momento angular orbital, L igual a zero. Onda P, momento angular orbital L igual a 1, e assim por diante. D, tal. Essa é a nomenclatura espectroscópica. Observe aqui, quando você vai de cima para baixo, o que você está fazendo? Essas curvas azuis, por exemplo. Depois das tracejadas, depois das curvas cheias. Você está aumentando o valor de L. Vai de S para P, para D. E você observa que você vai se afastando da origem, para R pequeno. Tá? Então, isso daqui mostra graficamente aquela discussão que a gente fez agora há pouco. Né? Para R pequeno, quanto maior o L, mais afastado no núcleo, você vai ter probabilidade maior de encontrar o elétron cada vez mais afastado do núcleo. E, finalmente, aqui você tem uma visão tridimensional de como seria essa distribuição de carga do elétron no átomo de hidrogênio. Tá? Ou seja, o produto da probabilidade angular com a probabilidade radial. Então, essa primeira figura descreve o n igual a 2, ou seja, o primeiro estado excitado, com o valor de momento angular L igual a 1, ml mais ou menos 1. É quase uma figura de uma rosquinha, só que é uma rosquinha que o zero ela se fecha tridimensionalmente em torno do zero. Né? Porque em zero a probabilidade é nula, e é diferente de zero em qualquer outro ponto nessa região. Aqui nós temos o estado n igual a 3, L igual a 1, ml igual a 0. O produto da distribuição angular com a distribuição radial, você vai ter umas regiões aqui nulas, né? Um plano em que a probabilidade é nula, outras regiões que formam, de certa forma, uns nós cônicos, uma região em que a probabilidade também vai ser nula, e intermediariamente uma distribuição, probabilidade diferente de zero. Só lembrar da forma que vocês viram agora há pouco, para a função radial, que ela vai ter alguns zeros para alguns valores de R,
E também tem a questão angular, que para algumas direções a função de onda se anula, os harmônicos esféricos se anulam. Então, resumindo nossos resultados até agora, nós somos capazes de, resolvendo a equação de Schrödinger em 3 dimensões para um átomo do tipo hidrogênio, a gente chegou a uma solução para a função de onda, ψnLm, que é uma função de r θ φ, onde a parte radial depende dos polinômios de Laguerre. Vocês não precisam, obviamente, decorar isso, eu dei aí umas fórmulas de recorrência que vocês podem usar para obter todos os polinômios de Laguerre e substituir aqui nessa função de onda, ou vocês simplesmente olham nas tabelas, tá bom? E depende também dos harmônicos esféricos, a função de θ e φ. Observando que esses resultados foram obtidos para um átomo tipo hidrogênio, a gente pode fazer o seguinte: o átomo específico de hidrogênio só tem um próton no núcleo. A gente pode aumentar o número de prótons no núcleo, isso vai valer para qualquer átomo com um único elétron. A única alteração vai se dar em lugares onde aparece a constante de estrutura fina. Em particular, nessa expressão, a constante de estrutura fina aparece no raio de Bohr, que é definido como H cortado sobre mc alfa. Então está aqui a constante de estrutura fina. A constante de estrutura fina envolve a carga elétrica ao quadrado, sendo que uma dessas cargas é devida ao elétron, a outra é devida ao próton. Se eu tiver z prótons, então cada potência de alfa vai implicar, onde aparece alfa, um fator z, que é o número atômico do átomo tipo hidrogênio que eu estou interessado. Ou seja, isso vai ser igual a H cortado, mc, o alfa eu substituo por z vezes alfa, na verdade igual não, ele vai para isso, né? Que é a mesma coisa que A0, o raio de Bohr para um átomo de hidrogênio, dividido por Z. Então, onde aparece o raio de Bohr, A, no átomo de hidrogênio, a gente substitui por A0 sobre Z quando eu tiver um átomo tipo hidrogênio com Z prótons no núcleo. E também nos valores das energias, que dependem de alfa ao quadrado, e, portanto, lá aparece um fator Z quadrado. Essas seriam as únicas modificações para um átomo que não fosse o átomo de hidrogênio, mas que contivesse apenas um elétron. A densidade de probabilidade na função radial, ou seja, que me diz em que distância do núcleo se encontra o elétron, vai ser dada por essa mesma expressão com as devidas modificações, né? Onde aparece A, você lembra que vai aparecer um fator 1 sobre Z. Muito bem. Os resultados, então, que a gente obteve vão ser semelhantes a esses, exceto por essas modificações na constante de estrutura fina. Portanto, as distribuições, né, de probabilidade, as possibilidades de onde podem ser encontrado o elétron, são as mesmas que no caso do átomo de hidrogênio. Tá? Vão mudar apenas em alguma extensão, intensidade, né? E aqui eu só recupero novamente o exemplo do caso N igual a 2, ou seja, o primeiro estado excitado de um átomo de hidrogênio ou átomo tipo hidrogênio. As diferentes configurações dependendo do valor de M para diferentes valores de L. Muito bem. Com esses resultados, a gente pode então agora obter tudo o que já foi obtido a partir do modelo atômico de Bohr, com algumas melhorias. A gente viu, por exemplo, que o momento angular era dado de maneira errônea, mas conceitualmente correta no caso do átomo de Bohr. Porém, o fator, né, a proporcionalidade a H cortado, não era simplesmente um número inteiro N, e sim, a gente viu L vezes L mais 1. E além disso, o fato de que as órbitas agora elas não são órbitas bem definidas, como no caso do átomo de Bohr. Né? A gente vê que existem regiões de ocupação para um elétron que não são necessariamente órbitas nem circulares nem elípticas. Claro, isso é mais condizente com a estrutura da mecânica quântica, em particular com o princípio de incerteza. Um elétron não pode ter uma órbita muito bem definida. Então, esse é um grande avanço para a mecânica quântica, e
A gente pode obter muito mais coisas a partir, então, das soluções para o átomo de hidrogênio que são dadas por essas funções, interpretando da maneira correta quem é a densidade de probabilidade. Vamos partir, então, para alguns exemplos. Bom, como primeiro exemplo, vamos calcular para o átomo de hidrogênio no estado fundamental qual é o valor do raio que é mais provável de ser obtido. Em outras palavras, qual o valor máximo da densidade de probabilidade radial. Bom, nesse estado fundamental, a gente pode escrever o seguinte: P, n igual a 1, L igual a 0, função de R, é igual a R10 de R estrela vezes R10 de R vezes R quadrado. Bem, a gente já obteve a expressão para R10 no exemplo na aula passada, e eu também já mostrei uma tabela com alguns dos R's, e aqui está a nossa solução para o estado fundamental, inclusive com a constante de normalização. A gente não precisa dessa constante de normalização, porque para achar o máximo da densidade de probabilidade, basta tomar a derivada com relação a R. Qualquer constante multiplicativa é irrelevante para esse tipo de problema. Então, deixando essa constante de lado, a gente vê que essa probabilidade é proporcional a E elevado a menos 2R sobre A0 vezes R2. Se eu derivar essa função com relação a R e igualar a zero, eu vou ter o seguinte: derivada de R ao quadrado dá 2R vezes a exponencial, mais a derivada da exponencial, que é a própria exponencial, vezes a derivada do argumento, menos 2 sobre A0, vezes a função R2. Colocando em evidência os fatores comuns. Quem são os fatores comuns? 2, R, exponencial, só isso, vezes 1, menos R sobre A0. Então é isso que tem que se anular. Bom, para essa equação ser zero tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é o próprio R igual a zero. Só que R igual a zero vai levar a uma densidade de probabilidade nula, como pode ser visto dessa expressão. Então, a única possibilidade restante é que esse fator seja igual a zero. Com esse termo nulo, a gente obtém que o raio que me dá a densidade de probabilidade máxima é o raio de Bohr. Outra pergunta que a gente pode fazer é: qual seria o valor esperado da distância do elétron até o próton no átomo de hidrogênio, né, nesse estado fundamental? Ou seja, qual o valor esperado de R em n igual a 1 e L igual a 0? Bom, para responder isso, de novo, a gente usa a densidade de probabilidade radial, que é dada por essa expressão, com R10 igual a isso. O valor esperado de R nessa situação, chamada de R10, vai ser então integral de 0 a infinito de P10 vezes R. Integrado em dr, ou seja, integral de 0 a infinito de o módulo de R quadrado, que é 4 sobre A0 ao cubo, e elevado a menos 2R sobre A0, esse é o módulo de R10 ao quadrado, vezes R2 vezes R, ou seja, R ao cubo em dr. Então, só alertando mais uma vez, é costumeiro as pessoas errarem esse tipo de cálculo, por quê? Porque na hora de calcular o valor esperado, em vez de usar
essa expressão completa, as pessoas costumam usar só o módulo de R ao quadrado. Esse daqui seria o módulo de R ao quadrado. Se você multiplicar por R, ficaria um R, não um R ao cubo aqui. Mas tem que lembrar que tem esse R2 na densidade de probabilidade, tá? Que veio do elemento de volume no espaço todo. Bem, existem algumas maneiras de resolver essa integral. Vocês podem, por exemplo, em casa tentar fazer uma integração por partes e obter o mesmo resultado que eu vou obter aqui. Eu vou usar um truque que eu gosto de usar bastante, acho que eu já usei em outra ocasião, que é o uso da função gama. Não sei se vocês se lembram. Gama de Z, provavelmente no curso de métodos matemáticos para física vocês devem ter visto isso. É definida como uma das formas integrais da função gama, t elevado a z menos 1 e elevado a menos t dt. E ainda, lembrando que gama, quando z é inteiro, gama de n mais 1 é igual a n fatorial. Então eu vou usar essa forma integral para resolver essa integralzinha que está aí. E para isso vamos fazer a seguinte substituição. Eu vou chamar t igual a 2r sobre a0, de tal forma que dr será igual a A0 sobre 2 dt. Então, utilizando essas identificações, a gente pode escrever R10 como sendo uma integral. Bom, quando R é zero, t também é zero. Quando R vai para infinito, t também vai para infinito. Então, os limites da integração permanecem os mesmos. 4 sobre A0 ao cubo é um fator constante. E elevado a menos 2r sobre A0 é t, então fica elevado a menos t. E r ao cubo vai ser A0 sobre 2 ao cubo, t ao cubo. O dr será A0 sobre 2 dt. Bom, simplificando, a gente vai ter o seguinte. Vamos primeiro colocar essas constantes para fora da integral. Aqui eu tenho um A0 ao cubo, A0 ao cubo, que vai embora. Então vai sobrar só um A0. Aqui eu tenho o fator 4, fator 2, 4 por 2 dá 2. No denominador 2 ao cubo, que é 8. Então 8 por 2 dá um fator 4 no denominador. A integral 0 a infinito, e elevado a menos t, t ao cubo dt. Então, comparando essa integral com a integral na função gama, a gente pode identificar o z menos 1 com 3, e, portanto, o z igual a 4. Dessa forma, essa integral que está aqui, nada mais é do que gama de 4. E olhando para a expressão para a função gama, gama de 4 é igual a 3 fatorial. Isso é 3 fatorial, que é igual a 6. Assim, de maneira bastante rápida, a gente chegou no valor esperado do raio na órbita do elétron no estado fundamental, que dá 6 sobre 4, é a mesma coisa que 3 sobre 2 a 0, que é o raio de Bohr. Esse resultado vocês podem obter, como eu falei, de outras maneiras, mas eu acho essa maneira aqui muito mais prática e rápida. Bom, comparando os dois resultados, né? O raio que dá a densidade de probabilidade máxima que a gente obteve no exemplo anterior, que era exatamente o raio de Bohr, e comparando com o valor do raio médio, a gente vê que o raio médio é 1,5 vezes o resultado anterior. Bem, obviamente, esse valor esperado, o valor médio de R, ele é um pouco maior do que o valor que dá a densidade de probabilidade máxima.
E isso é fácil de entender pelo seguinte, quer dizer, aqui está mais ou menos o valor médio de R, enquanto o valor de probabilidade máxima está exatamente em R igual a zero, que é o raio de Bohr. E como a curva é assimétrica, ela não é uma curva simétrica dos dois lados em torno do R igual a zero, então existe uma probabilidade maior de eu estar mais para a direita do que para a esquerda. E é por isso que o valor do raio médio é puxado mais para a direita em torno de 1,5, como a gente viu aqui. Bom, exatamente 1,5 a zero. Então, embora seja mais provável que numa medida você obtenha o elétron a uma distância exatamente igual a zero, o valor médio, ou seja, se você fizer várias medidas da distância do elétron até o núcleo, você deve encontrar, em média, um valor que é 1,5 a zero. Bem, minha sugestão para vocês é que façam mais exercícios, né? Procurem exercícios nos livros textos e treinem bastante, estudem os conceitos. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Estou disponível através do WhatsApp, do Moodle, vocês podem mandar mensagem no fórum. E na próxima aula a gente deve falar de regras de seleção de dipolo elétrico, terminar esse primeiro tópico e, portanto, realizar um primeiro teste em seguida, tá? Que eu devo marcar provavelmente para a semana que vem. Então, até lá.